Ana Paula Caramori. Olha, verão tá chegando, a gente tá falando sobre todos os procedimentos preparativos e tem uma coisa que o verão nos traz, é aquela sensualidade, né? Muita gente, os solteiros aí, uma vontade de beijar. Os casados também, tá? Aí a gente pensa na boca. E a gente sabe que o procedimento para preencher os lábios é um dos mais procurados. Só que o pessoal tem medo. E aí, o que se faz? Quais são as dicas? A gente vê que os pacientes têm tido bastante medo, até porque a gente tem visto coisas bem estranhas na rua, né? Lábios muito Coisas bem estranhas. Falta de naturalidade, né? Sim. Então, o que acontece? O lábio, na verdade, a gente chama de... Ele tem uma musculatura que serve de esfíncter, tanto pra gente falar quanto pra gente comer. E se o produto é colocado de forma incorreta, muito produto, ou um preenchimento como se fosse em forma contínua, o lábio fica fazendo parecer uma salsicha. Até tem um meme que diz sausage lips, não sei se você já viu nas redes. Não, mas eu imagino então, fica direitinho. Um lábio inteiro que ele perde a função e fica inestético, né? Então, o que a gente tem que cuidar? Existem, claro, proporções que quando a gente vai preencher um rosto, a gente tem que observar largura do nariz, né? Às vezes a gente usa também a largura dos dentes, presença ou ausência de dentes, então às vezes o paciente precisa de uma avaliação de dentista antes também, se é homem ou se é mulher, e o que a gente quer com aquele lábio. Alguns pacientes também têm essa distância muito alta, né? Muito longa, e aí acaba sendo feito contorno e aquele lábio fica parecendo o lábio de pato. Então, o que a gente tem que cuidar primeiro é o aspecto da face do paciente, a técnica que a gente vai escolher, né? A quantidade de produto que a gente vai usar, o tipo de produto, porque tem produtos que são muito duros para a gente aplicar no lábio. Quais são os tipos de produto que se usa hoje em dia? Sempre ácido hialurônico, que é o mais seguro, porque é um produto que ele vai ser reabsorvido pelo organismo e caso, por exemplo, a pessoa não goste ou tenha queira retirar algum excesso, existe uma enzima que dilui esse produto, que a gente injeta no local da aplicação. Isso é legal de falar, porque então não é uma coisa definitiva. A pessoa pode testar e depois, não gostou, é reversível. Exatamente. E é importante a gente saber o quê? Quando a gente quer preencher um lábio, a gente tem que pensar também como está a região ao redor do lábio. Porque quando a gente envelhece, a gente vai perdendo essas estruturas de sustentação, as gordurinhas que a gente tem ao redor do lábio. Então é comum a gente ver toda essa estrutura retificada. Então não adianta eu focar só no lábio, porque aí vai ficar artificial. Então muitas vezes a gente tem que tratar toda a região que a gente chama de perioral, porque isso é uma unidade anatômica. Então a gente trata ao redor do lábio e dentro do lábio. Então aqui a gente tem gordurinhas do bem. Tem gordurinhas do bem. Porque tanta gente reclama das gordurinhas, mas essas aqui são do bem, que é pra sustentar. Quando tu palpa, a gente sente que existe essa gordurinha. Será que eu ainda tenho gordurinha? Ainda tem, então o lábio tá bonito. Que bom, essas gordurinhas eu quero manter. A gente vê que o lábio tá na posição, ele não tá pra dentro, né? Então isso é uma coisa que é importante a gente avaliar, se precisa ser tratado a região perilabial também. Mas é bacana mencionar isso, Ana, porque assim, é normal com a idade que isso aconteça. Exatamente, eu acho que todo mundo tem que ter bem claro que é aquela história, né? A única forma de não morrer jovem é envelhecendo. O que a gente pode fazer é tentar envelhecer bem e de forma mais natural, né? Exatamente. Essas tecnologias hoje em dia têm bastante opções em termos de tipo de ácido hialurônico que a gente pode escolher. Então, por exemplo, se o paciente quer começar um preenchimento, tem medo de ficar com muito volume ou quer apenas uma hidratação, que a gente chama, né? A gente tem a opção de usar daí os Skin Busters, que são produtos com ácido hialurônico bem levezinho, que é mais para uma hidratação labial e um volumezinho bem leve. Pois funciona isso? Funciona. Porque quando a gente fala em hidratação, eu fico só imaginando que eu vou ficar com aquela boca hidratada. Não, funciona porque o que acontece? O ácido hialurônico é uma molécula que atrai água para o tecido. Então ele vai sim ter um poder de hidratação. E é sempre importante pensar que o procedimento ele é um processo, então a gente não vai ir lá e vai colocar 13 ml de uma vez no lábio, a gente sempre vai começando como uma construção. Então aplica 1, 2 ml, depois de uns 2 meses volta, porque justamente pelo fato do ácido hialurônico atrair água para o tecido, esse produto ele vai se moldando e vai se acondicionando nos tecidos, então é importante a gente ter esse tempo de construir o lábio. Essa dica é essencial, porque às vezes as pessoas querem resultado imediato. Me põe aí um bocão Angelina Jolie, mas não. E às vezes não comporta, né? Depende da estrutura do rosto. Então a dica vai fazendo aos pouquinhos na manha e sentindo se gosta. Até porque tem essa coisa de se olhar no espelho e se identificar. E se identificar, com certeza. Tá, então não tenham medo. Dá pra fazer uma boca... Uma boca bonita e natural, que é o principal. Sem mudar os seus traços originais. Eu acho que esse é o foco, né? Pelo menos do meu trabalho, eu sempre gosto muito de preservar a naturalidade. Então, acho que a gente indo aos poucos, o paciente também vai se identificando, vai se sentindo bem. E a gente pode ir colocando sempre mais, né? Então, esse não é o problema é ficar exagerado que a gente vai ter que tirar.
Aí a dica, ó. Todo mundo pronto pra beijar muito.